Oi gente, eu sou Isabela Vecchio, professora de Geografia, e hoje nós vamos falar de um tema muito desesperador para vários alunos por aí, que é o tema fuso horário. E eu vou mostrar para você que esse tema não precisa ser tão temido como ele termina sendo, tá? Então, se você já tem interesse, fica comigo até o final e compartilha esse vídeo com aqueles colegas que estão precisando dessa aulinha, tá? Vamos lá! Os fusos são faixas que representam as 24 horas do dia, que são as 24 horas que a Terra leva para realizar o seu movimento de rotação, responsável, né, pelos dias e pelas noites. E aí os fusos eles não vão ser faixas exatamente retas, tá? Até porque o que acontece? Todas as áreas que estão dentro daquele fuso, elas vão ter a mesma hora local. Então tem casos, né, em que uma cidade poderia estar sendo cortada por um fuso e não tem necessidade de você ter horas diferentes, né, em lugares tão próximos, numa mesma cidade, no mesmo estado, depende muito da extensão territorial. Então, o fuso horário, ele vai, né, pode vir com uma linha reta e em alguns lugares fazer uma curva, né, para poder pegar essas localidades. O importante é se aproximar, né, da hora solar. Países que têm, né, uma extensão territorial muito, assim, no caso, extensão longitudinal, né, que pegam várias longitudes, ou seja, de leste a oeste, como, por exemplo, a Rússia, como, por exemplo, o próprio Brasil, os Estados Unidos, aí sim é comum ter mais de um fuso, porque senão as horas, né, a hora solar, ela é realmente diferente, então não tem como você usar o mesmo horário. Assim, existem países que vão ignorar isso. A China, por exemplo, é um país que tem uma extensão longitudinal grande e ainda assim o país ele usa apenas um fuso horário, tá? Teve uma questão da UERJ uma vez que deu, né, a variação longitudinal da China. Na verdade, ela colocava as longitudes e você tinha que, no caso lá, você não, né, no caso, o candidato que realizou a prova naquele dia tinha que calcular essa diferença, né, a variação de longitude, e a partir daí ver quantos fusos realmente existem na China, quantos fusos existiriam na China se ela adotasse realmente todos eles. E seriam 4 fusos. Então a China, como o Brasil, ela teria 4 fusos, mas ela opta por usar apenas um fuso, tá bom? E aí como que faria para calcular isso? Gente, bem simples. Se a gente pegar, né, 360 graus, né, e dividir pelas 24 horas, né, pelos 24 fusos, eu vou descobrir ali que tem 15 graus para cada fuso. Então, cada fuso horário, né, desses 24, vão possuir 15 graus de variação longitudinal, tudo bem? E aí é só você parar e pensar. A Terra, né, quando vai fazer o seu movimento de rotação, tudo bem? Cada uma hora que ela gira, eu tenho 15 graus, né? Na verdade, cada 15 graus que ela gira, passa uma hora. Enfim, então, quando eu pego 360 graus e divido por 24 fusos, eu vou encontrar 15 graus para cada fuso. É uma informação que você pode decorar, mas é uma informação que, se você esquecer, não é difícil de você pensar em como obter essa informação, caso você necessite lá na hora, tudo bem? Então, cada fuso tem 15 graus. Então, 15 graus... Para leste, eu tenho o primeiro fuso, né? Para leste. 15 graus para oeste, eu tenho o fuso, né? O primeiro fuso do oeste, tá? E aí a gente vai ter, então, no caso desses 24 fusos, 12 para cada lado. Porque nós temos o maravilhoso meridiano de Greenwich, dividindo, né, a Terra em hemisfério leste e hemisfério oeste. Então, ficam 12 fusos para cada lado, tudo bem? Ele foi escolhido por questões políticas e econômicas da época, na época que teve a convenção lá do meridiano, no século XIX. O meridiano de Greenwich foi escolhido assim para ser o inicial, ser o meridiano zero, porque é na Inglaterra, e a Inglaterra era a soberana naquele momento, tá? Então é só por questões políticas e isso foi se mantendo desde então, tá? Tudo que está a leste do meridiano de Greenwich vai ser fuso vai ser fuso positivo, tá? Então, mais 1, mais 2, mais 3. Então, quer dizer que são fusos adiantados em relação ao meridiano. Então, tudo que está a leste está mais adiantado do que está a oeste. Gente, o Sol nasce no leste. Então, as partes, né, dos territórios em que estão a leste, elas sempre estarão mais adiantadas
no dia, tudo bem? Então, está a leste do meridiano de Greenwich, então é sinal de positivo. Se está a oeste do meridiano de Greenwich, está atrasado, então vai ganhar o sinal de negativo, tá? Então, todas as localidades que estão a oeste do meridiano de Greenwich estão atrasadas em relação a esse meridiano. E isso vale para qualquer território. O Brasil está totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Nós, né, somos um país que estamos, né, no hemisfério ocidental. Então, começa lá do Nordeste brasileiro e vai até o Acre, o Nordeste vai estar mais adiantado nas horas do que o Acre. Tá certo? Até aí, tranquilo, né? E aí, então, se você sabe que a localidade está a 45 graus leste do meridiano de Greenwich, você sabe, então, que se cada fuso tem 15 graus, você vai contar de 15 em 15, você vai pegar 45, né, e dividir por 15, tá? Mas você pode fazer como você achar melhor, tá bom? Então, ó, 0 no meridiano de Greenwich, é um fuso. Então, 15 graus, primeiro fuso. 30 graus, segundo fuso. 45 graus vai ser o terceiro fuso, tá bom? Ah, mas é menos ou mais? Gente, se tá a leste, vai ser o fuso mais 3, tudo bem? Ah, eu vou ter o meridiano, vou ter o fuso de 45 a oeste, mesma coisa, só que ele vai ser negativo, tá certo? Basicamente isso. 120 graus, você vai pegar 120 e dividir por 15 graus, já que cada fuso tem 15 graus. Ou você vai somando bonitinho até lá, beleza? Tem gente, né, que prefere desenhar os fusos todos e ir contando. Tem gente que pega e já divide de cabeça. Aí, cara, fica a critério, né, do que você... Fica a seu critério, né? Você faz do jeito que pra você é mais tranquilo, é mais fácil, né? E aí, cada um funciona melhor de uma forma. O importante é você entender na teoria como eles funcionam. E aí, na prática, você faz a questão como você achar melhor. Eu vou dar um exemplo agora de algumas questões de vestibular, tanto o ERJ quanto o Enem, que caem, né? Que cobraram fuso, pra vocês terem uma ideia de como utilizar essas informações na hora da prova, tá certo? Apesar de ser um país mais extenso que o Brasil, a China possui apenas um horário oficial para todo o território nacional. Caso os chineses adotassem um sistema internacional baseado no horário de Greenwich, o número aproximado de fusos horários que haveria no país seria D. Então vamos ver como é que vai ser a resolução dessa questão. Bom, gente, a questão, ela dá o ponto do extremo leste e o ponto do extremo oeste. Aqui eu só usei os graus, porque os minutos não vão ser importantes, então, quando a gente faz... a subtração aqui, né? A gente vai encontrar a variação de longitudes que tem na China. Então, nós temos aqui 60 graus. 134 menos 74 vai dar 60 graus de variação de longitude, tudo bem? E aí, sabendo que cada fuso tem 15 graus, a gente vai pegar os 60 graus, dividir por 15 graus e nós vamos ter 4 fusos. Isso quer dizer que 60 graus de longitude, né, esse total de longitude, essa variação de longitude, equivale aí a 4 fusos. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Essa questão parece grande porque tem um texto explicando o sistema de fusos, mas agora vocês já sabem. O importante já está destacado e as informações que serão utilizadas já estão em azul, tá bom? Então, Amapá, fuso menos 3 e Pequim, fuso mais 8. Considerando-se que a cerimônia de abertura dos Jogos tenha ocorrido às 20 horas e 8 minutos no horário de Pequim, no dia 8 de agosto de 2008, a que horas brasileiros que moram no estado do Amapá devem ter ligado seus televisores para assistir o início da cerimônia de abertura? Bom, nós sabemos então que são 8 horas da noite. Temos aí 8 horas e 8 minutos. A gente vai ignorar esses minutos porque é só acrescentá-los no final, tá? Nós sabemos que são 20 horas em Pequim. E queremos saber a hora no Amapá, que tem fuso menos 3. Então, montamos aqui os fusos do menos 3 ao mais 8. E como nós estamos indo de leste para oeste, nós vamos atrasar as horas. Se fosse de oeste para leste, nós iríamos aumentar. Então, você vai simplesmente, olha, botar o 20 horas aqui e vai diminuindo por cada fuso que você passar. Sempre conta com o meridiano de Greenwich, tá? O fuso 0 conta. E aí, diminuindo, nós vamos chegar aqui no fuso menos 3, são 9 horas da manhã, tá certo? Então, a alternativa correta é a letra A, 9 horas, 8 minutos do dia 8 de agosto, tá certo? E sobre os fusos brasileiros, nós temos 4 fusos, né?
A gente, como o nosso território tem uma extensão longitudinal considerável, ou seja, né, terras de leste a oeste, pegando várias longitudes, é normal que a gente tenha muitos fusos. Então, a gente tem o fuso -2, que é o fuso mais adiantado, o fuso -3, que é o que pega aqui o Rio de Janeiro, e é o fuso da capital também, fuso de Brasília. Nós temos o fuso -4 e temos o fuso -5. O fuso -5, ele pega um pedaço só do Amazonas e o estado do Acre. Gente, na próxima aula nós vamos falar sobre horário de verão e Linha Internacional de Mudança de Data. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida, sugestão, qualquer comentário, escreve aqui embaixo, tá certo? Beijos e até a próxima!